Os processos, eles utilizam o bloco semi-acabado. Então, aqui, esse é um bloco semi-acabado, é um bloco in natura, vamos dizer assim. É um bloco com as características principais são curva pré-definida na fabricação, é uma curva pré-definida da face externa, isso é importante falar para vocês, tá? A face externa das lentes dos blocos semi-acabados, vamos colocar aqui, ó, blocos semi-acabados, é legal falar que ele já vem com a face externa pré-definida, já vem com a face externa fabricada naquela curva necessária. Então é legal, é normal que vocês encontrem ali bases, base 2 base 4 base 2,25, 4,25. São várias bases que vocês podem encontrar dentro da fabricação. É normal vocês encontrarem também nas lentes mais antigas, aqueles que vão para a escola fazer aula prática, ou aqueles que têm laboratório que os pais, os avós trabalham com ótica, é normal vocês encontrarem, por exemplo, bifocais com base 16, base 24, então é normal vocês encontrarem medidas que vão representar o quê? A curvatura da face externa. Tá? E dentro do sistema tradicional, dentro da surfaçagem tradicional, nós, por padrão, trabalhamos a face interna da lente. Nós trabalhamos a curva interna da lente para poder gerar ali uma lente oftálmica, tá? Aqui eu não vou abordar com vocês cálculos, né? Não vou fazer, não vai ser nessa aula, vai ter uma outra aula que vai falar sobre os cálculos técnicos, né? Os cálculos técnicos de borda, bloco, contrabase, base, diâmetro, dioptria calculável, até mesmo falar com vocês sobre ságita, mas isso vai ser numa próxima aula, numa próxima abordagem. Mas nesse específico, só para entender que nós trabalhamos a curva interna da lente desse bloco. Esse bloco tem uma variação muito grande. Tá? Só que essa variação de bases, né, de curvas, vamos chamar assim, essa variação de curva ela meio que ela não deixa, ela restringe um pouco a fabricação de lente, porque vocês vão observar que cada dioptria necessita de uma base específica para a sua fabricação, tá? Lógico, eu consigo fazer uma dioptria, por exemplo, uma base assim, trocando por miúdos, né, trocando de uma forma mais fácil, eu consigo fazer uma dioptria de mais um na base 10. Consegue, mas não é o interessante, não seria trabalhar a base 10, seria trabalhar uma outra base, uma curva menor, para poder fazer essa lente dentro da dioptria, mas consegue, tá? Talvez não consiga fazer isso no gerador, talvez você não consiga fazer isso nos cálculos corretos, mas é lixamento, é uma coisa que eu falo para os alunos, é lixamento. Se você erra no processo inicial, se você erra lá no gerador, quando chegar lá no final, quando chegar lá na lixamento, ele vai consertar, porque é lixamento, é a lixa que vai retirar e trazer a curvatura do bloco de acordo com a contrabase. Tá? Mas, para não perdermos aqui, nós temos então um bloco semi-acabado, que é um bloco fabricado com curvas específicas para aquela dioptria. A face externa vai ter uma curva específica para aquela dioptria e a face interna vai ter uma curva que nós vamos poder trabalhar. Também existe variação aqui, olha, variação de espessura. A variação de espessura também está presente, tá? Então é normal que vocês observem ali. Vou pegar um bloco base 4 que tem espessura de 11 milímetros. E vou pegar ali um bloco de base 6 que tem espessura de borda, tá? De 14 milímetros. É normal, tá? É normal que vocês observem que essa espessura é variada de acordo com
de acordo com os blocos que vocês trabalham, até mesmo as marcas que vocês trabalham, então é normal que aconteça essa variação. Tanto da base, tanto da borda, quanto, deixa eu escrever aqui embaixo que fica melhor, tanto da borda quanto do centro. Tá? Então, tanto da borda quanto do centro também vai acontecer essa variação. É normal que vocês identifiquem ali blocos diferentes, marcas diferentes, com espessuras diferentes também, tá ok? Aqui é a face externa e aqui é a face interna. Pensem assim, a face externa, meu óculos está montado aqui. Montei o óculos. Vou montar um óculos melhorzinho. Aqui está meu óculos montado. Aqui está minha orelhinha. Aqui está o rosto do cliente. Aqui está o nariz do cliente. Nariz. Vamos escrever aqui, ó. Nariz. Pronto, vamos dar nome para ele. Nariz, está aqui. Aqui é o óculos. Essa face aqui, olha. Essa parte aqui é a face interna. Essa face aqui, olha, é a face externa. Tá? Então, aquilo que o olho ele vai ficar na parte anterior, ele vai ficar antes da lente. Então, o que tem aqui na lente, olha, essa posição aqui é a face interna. Essa posição aqui é a face externa. É a parte de fora, vamos ser bem, é a parte de fora e aqui é a parte de dentro. Tá? Só que nós não trabalhamos, tá? O sentido de fazer essas aulas, de fazer essa montagem para vocês, essa apresentação, né? Não é abordar o senso comum, não é ter aquilo, ai, dioptria, nossa, mas eu não sei o que é dioptria, eu sei o que é grau. Então eu não vou relacionar dioptria com grau. Então aqui a abordagem vai ser um pouco mais ligada à parte técnica mesmo. Mesmo você não sendo técnico, mesmo você chegando a primeira vez no canal, conhecendo a primeira vez a abordagem que é feita no canal, mesmo assim eu vou forçar vocês a desenvolver o senso técnico. Tá? Então, vocês vão trabalhar com o senso técnico, vocês vão trabalhar com a terminologia técnica, com os termos técnicos, tá? Então, é legal que vocês já vão se adaptando, vocês já vão se familiarizando com os termos técnicos também. Usei esse dentro e fora aí, porque é mais fácil para vocês entenderem. Só que dentro e fora, eu vou até apagar o dentro e fora, porque é face interna ou face externa da lente, tá ok? Então, nós trabalhamos essa face externa, desculpa, nós trabalhamos aqui essa parte, essa face interna, nós trabalhamos, fazemos o desbaste, fazemos a usinagem dessa face interna. E vocês vão entender depois ali o que nós fazemos com a parte externa. Então, bloco é um dos mais importantes que chegam para nós. É interessante falar também para vocês, olha, que dentro do bloco, o pensamento de bloco, o bloco ele é um material que tem pouca variação dióptrica. Então, é normal que você pegue, por exemplo, um bloco base 10, que em tese você vai pensar, nossa, base 10 vai ter Base 10 vai ter 10 dioptrias. Se eu olhar contra um objeto, ele vai estar gigante, porque vai ter 10 dioptrias. Não necessariamente, tá? Na realidade, pode acontecer de um bloco base 10 ele ter pouquíssima dioptria, ela ter ali 0,25, 0,50, até uma dioptria. Por quê? Porque ele é um material, eu vou usar aqui como exemplo é, a resina oftálmica. Vou falar aqui com vocês da resina oftálmica. Então, nesse caso, 1,49. Então, nesse caso, essa resina oftálmica, ela é um plástico oftálmico. Então, na realidade, ele é um plástico oftálmico, é um bloquinho, vamos brincar assim. Ah, mas você acabou de falar que não ia fazer isso, Marcos. Mas mudei de ideia, vou fazer. É um bloquinho de plástico.
basicamente é um bloquinho de plástico em que eu vou ter que trabalhar ele, aí sim eu vou ter que usinar ele, vou ter que desbastar ele e depois vou ter que polir ele para no final eu ter como resultado curvas diferentes, para no final ter transparência e no final eu ter também a dioptria. Então, esse é o pensamento principal quando nós falamos a respeito de um bloco semi-acabado. Vai ficar longa essa aula, hein? Mas esse é o pensamento principal quando nós falamos a respeito de um bloco semi-acabado. Ele é um bloquinho de plástico, do mesmo jeito que ele poderia ser um bloquinho. Que horror falar isso. Do mesmo jeito que ele pode ser um bloco de 1,49, ou ele pode ser um bloco de 1,67, ele pode ser um bloco de 1,74, ele pode ser um bloco de 1,59, ele pode ser um bloco de 1,61, ele pode ser um bloco de 1,53, ele pode ser um bloco de qualquer tipo de material, ou ele pode ter um bloco de qualquer tipo de qualquer índice de refração, tá? Mas isso não significa que ele vai ter ali poder dióptrico. Não significa ali que ele vai ter dioptria. Ele vai ter diferença das curvas que nós precisamos trabalhar. A dioptria vai nascer daquilo que nós temos como necessidade de fabricar. Quem vai falar a dioptria ou quem vai indicar a dioptria é a prescrição, é a receita, é o oftalmo, é o optometrista, é o profissional que está fazendo a refração ali. Então, vai ser a receita, vai ser a prescrição, é ela que vai trazer a dioptria. E nós vamos trabalhar, nós vamos fabricar essa dioptria de acordo com as ferramentas que são apresentadas aqui. E a primeira ferramenta, talvez a mais importante, seja o bloco semi-acabado. Ok? Então, passando pelo bloco semi-acabado, olha, nós temos como segunda apresentação aqui as bases